Hello guys! Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês as palavras que eu aprendi ou revisei assistindo o filme número 1 da Netflix dessa semana, Enola Holmes. Alunos do intermediário e do avançado, esse vídeo foi feito especialmente para vocês, para ajudar vocês a darem um up aí, alavancarem o vocabulário. Citando Sherlock Holmes, né, o irmão da Enola Holmes, o filme foi Quite Extraordinary. Se você não sabe o que é quite, fica aí que eu já vou te explicar. Não vai ter nenhum spoiler aqui, a não ser o spoiler que já passou no trailer, né, gente? Que a Enola, ela é exceptionally unique. Então ela é maravilhosa, gente, é fantástica. Se você ainda não assistiu o filme, assiste, porque é maravilhoso. Mas espera aí, assiste o vídeo primeiro, aprende essas palavras e na hora que você estiver assistindo o filme, repara ali se você vai ouvir ou não vai ouvir essas palavras novas que eu vou te ensinar. Tá com o caderninho então? Tá pronto para anotar todas as 21 palavras novas que a gente vai aprender? Então tá, ó, vou começar com quite, né? Que foi aquela palavra que eu falei, quite extraordinary. E a frase falada lá no filme com essa palavra foi They haven't seen me in quite some time. Que significa eles não me veem há um bom tempo. Então quite vai aparecer várias vezes lá. Apareceu nessa primeira frase, né? In quite some time. Vai aparecer no quite extraordinary. Vai aparecer também no quite well. Então o que significa esse quite? Ele pode significar muito, bastante, bem, inteiramente, depende de como ele está sendo usado ali na frase. Então, quite extraordinary, né? Muito extraordinário. Ou então, in quite some time, muito tempo. Então, como que a gente vai saber qual que é a verdadeira tradução desse quite? Depende de como ele aparecer na frase, né? Então, se eu falar quite well, né? Muito bom. Ou então, bem bom. Quite extraordinary, bem extraordinário, muito extraordinário. Depende de como aparecer ali na frase. Ele pode até substituir o very, né? Então, se eu posso falar assim, she is very intelligent. Ela é muito inteligente. Ou eu posso falar, she's quite intelligent. Ela é bem inteligente, ela é bastante inteligente. A segunda palavra vai aparecer nessa frase aqui, ó. I won't enjoy being imprisoned in those preposterous clothes. Então, gente, o que significa essa frase e qual palavra eu escolhi? Ó, a frase significa, eu não vou gostar de ficar presa nessas roupas ridículas. Então, a palavra que eu escolhi é preposterous. Preposterous pode significar absurdo, ridículo. E quem fala muito essa palavra, gente, é o Lucifer, da série Lucifer, né? Ele também é britânico e eu acho que deve ser uma palavra bem comum entre os ingleses. Nossa próxima frase é You are his ward. Então, significa ele tem a sua guarda. Eu não conhecia essa palavra, mas ela significa isso aí mesmo, guarda ou tutela. A quarta palavra, vocês já conhecem, eu vou colocar a frase aqui, tenho certeza que vocês vão reconhecer ela. A frase é Our future is up to us. Our future is up to us. Então a palavra que eu escolhi é esse up. Aí vocês vão falar, nossa, Carol, mas a gente já conhece, é uma palavra que indica pra cima, né? Mas aqui ela tá indicando o depende, porque essa frase, Our future is up to us, significa o nosso futuro depende de nós. Então, up aqui aparece com o significado de depender. A nossa quinta palavra vem da frase The game is afoot. The game is afoot. E essa palavra afoot, que foi a palavra que eu escolhi, eu aprendi ela assistindo The Crown, que também é uma série britânica, e ela significa em andamento. A tradução que apareceu lá na legenda foi O jogo começou. A nossa sexta palavra veio dessa frase aqui, ó. You're a nincompoop. You're a nincompoop. Então, gente, não tem G, mas a gente pronuncia, né, na hora de falar nincompoop, ok, guys? E ela significa pateta, palerma, tolo. Mas lá na legenda eles colocaram assim, ó. Você é um almofadinha. Então, o que significa almofadinha, né? Aquela pessoa toda pomposinha, arrumadinha. A sétima palavra veio da frase She has your wits. She has your wits, que significa ela tem a sua esperteza. Então, a palavra wits pode ser esperteza, sagacidade, perspicácia, e é uma palavra muito legal, não conhecia ela antes. England is going to pot. England is going to pot. Pot, gente, é uma palavra que significa panela, vaso, tigela, só que aqui vem da expressão go to pot,
que significa se deteriorar. A seguinte frase, England is going to pot, foi traduzida como, foi legendada como, a Inglaterra vai pro buraco. Então é uma coisa que vai estragar ali se você não tomar cuidado. Então, gut a pot, já sabe, né? Essa expressão significa que algo vai estragar, vai ir pro buraco. A nona palavra é da frase, You look the spit of her. You look the spit of her. Spit significa cuspe. Então ela fala assim, você é o cuspe dela, né? Você é a cara dela. Essa é a tradução que a gente colocou para spit. Então, you look the spit of her foi legendado como você é a cara dela. He is utterly ridiculous. Então ele é completamente ridículo. Utterly, então significa completamente. A 11ª palavra, gente, ela é de um momento que o Sherlock Holmes está conversando com uma mulher e ela não deixa ele terminar de falar. Então a frase é a seguinte: Whatever mischief you two are. Daí ela fala mischief, né? Ela fica brava com essa palavra. Então mischief foi a palavra que eu escolhi e ela significa malvadeza, travessura. Então a legenda apareceu assim, ó, o que vocês estão aprontando? Então ali a gente conseguiu entender que ela falou, aprontando? Como assim aprontando? Ela ficou ofendida ali que ele usou a palavra mischief. Bom, gente, acho que vocês já estão percebendo, né, que às vezes a tradução e a legenda, elas dão certo num contexto, mas que elas são meio diferentes. E isso acontece porque a pessoa que está legendando a série, o filme para vocês, ela quer que você tenha a imagem ali, o entendimento completo do que está acontecendo e de uma maneira fácil, simples, que age de acordo com todo o contexto ali do filme. Então, se vocês por acaso perceberem aí uma diferença entre a tradução real e a legenda, não se preocupem, a pessoa que está legendando, ela faz isso pensando em você, pensando no público que está assistindo o filme. E não tá errado, viu, gente? Porque eu sempre falo isso pra vocês, que a tradução literal nem sempre é o melhor caminho. Às vezes a gente precisa dar uma adaptada nela ali. Eu acho que essa foi a palavra que eu mais gostei, que é a palavra número 12. Another sycophant. Another sycophant. E sycophant foi a palavra que eu escolhi e significa puxa-saco ou bajulador. Word number 13 é You were leading them astray. You were leading them astray. Então, a palavra que eu escolhi foi astray. A tradução dessa frase, a legenda, né, ficou assim, ó. Você estava distraindo a atenção deles. Então, lead astray são duas palavras que a gente usa junto para falar desse desviar, enganar. A minha palavra number 14 não é uma palavra, são duas palavras, mas eu achei interessante de falar aqui para vocês. I care about him a great deal. I care about him a great deal. Então, great deal, o que significa, gente? Ó, great significa ótimo e deal significa negócio. Só que essa expressão junto, great deal, essas duas palavras juntas, elas significam muito, bastante, consideravelmente. Então, I care about him a great deal significa eu me importo muito com ele. Só que em vez de você falar very much, você pode falar a great deal. Soa natural e é muito legal, né? A gente está substituindo aí uma palavra antiga, duas palavras antigas, né? Very much por great deal. She likes ciphers. She likes ciphers. Então, ciphers foi a palavra que eu escolhi e ela significa cifras, códigos ou criptografia, né? Então a Enola, ela gosta bastante desse tipo de conteúdo, desses ciphers, por isso que eu escolhi essa palavra. A palavra número 16 vem da seguinte frase: I shudder to think. I shudder to think. Significa eu tremo só de pensar. Bom, a 17 veio aqui de uma expressão meio longa que eu vou ter que ler para vocês, senão vou acabar esquecendo. Sometimes you must dangle your feet in the water in order to attract the sharks. Então a palavra que eu escolhi foi dangle. O que significa essa expressão? Às vezes você precisa balançar o seu pé na água para que você consiga atrair os tubarões. Então, por que alguém atrairia tubarões? A gente não sabe, nem lá no filme eles entenderam nada disso, mas eu gostei muito dessa expressão e a palavra dangle eu acabei conhecendo no filme mesmo, que é balançar, né? O ato de fazer balanço.
Então a 18 também é uma expressão, no dilly-dallying, significa sem enrolação. E gente, amei esse dilly-dallying, vou falar sempre para os meus alunos isso. No dilly-dallying. A palavra da frase 19 é go on, begun, begun, essa palavra junto mesmo. E eu vi que begun, né, a tradução da frase é vá, ande, vá embora. Então o begun, ele é esse vá embora, sai pra lá. Só que ele é uma expressão arcaica, né? Ela é usada em teatro, em coisas antigas, ou se a pessoa quiser falar de uma maneira mais em relação ao humor. Então ela fala begun, é uma coisa mais dramática. A frase 20 eu tentei várias vezes falar aqui pra vocês na câmera sem olhar, mas não rola, galera. Minha memória, ó. Vamos lá. You will discover what mettle you truly have. Então, mettle foi a palavra que eu escolhi e ela significa coragem. Achei uma palavra linda, nunca tinha visto e adorei conhecer. A próxima frase e a nossa última palavra vai ser You're a cantankerous one. You're a cantankerous one. Então, cantankerous foi a palavra escolhida e ela significa ranzinza, né? Uma pessoa que é intratável, irritadiça. Essa palavra eu já conhecia, eu vi essa palavra na série The Crown, que também é uma série britânica, acho que eu até já falei dela aqui, e eu achei essa palavra maravilhosa. Na hora que eu vi, eu lembrei e já quis compartilhar com vocês. Então, cantankerous é uma pessoa irritada, né? Uma pessoa que é ranzinza. Você conhece alguém ranzinza? Se sim, ó, comenta aqui, hashtag eu conheço um cantankerous, eu conheço uma pessoa ranzinza. Bom, gente, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham anotado essas 21 palavras novas para vocês colocarem em prática aí no dia a dia de vocês. Sei lá, faz um post, coloca a palavra, conversa com alguém, pergunta para a sua turma, né, de conversação, se você treina com um parceiro. Do you know a cantankerous person? Você conhece uma pessoa irritadiça? Enfim, gente, tentem aí achar uma maneira de colocar essas palavras no dia a dia de vocês para vocês conseguirem aumentar o vocabulário e não só vê-las aqui no vídeo e esquecer que elas existem, porque o intuito é que vocês realmente deem um up aí, valorizem o vocabulário de vocês, e são palavras de nível acima do básico, né? Por isso que é importante vocês gravarem elas aí e colocarem elas em uso. É isso, se vocês gostaram do vídeo, dá um curtir aqui, já se inscreve no canal que eu vou fazer mais conteúdo para alunos do nível intermediário ou do nível avançado também, ok? So, have a nice day, bye bye!